Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E vamos falar do versículo 17 ao versículo 26. Como o tema é, gente, a perseguição e a opressão. Mas antes disso tudo, dá o joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz, a partir do versículo 17. Diz assim: então, o sumo sacerdote e todos os seus correligiários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. E todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como havia sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros. Imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel. Mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-os a ninguém, encontramos lá outro. E diante desse relato, o capitão do guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. E nesse momento, chegaram alguns com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Aqui, gente, mostra claramente o livramento de Deus aos apóstolos. Mas diante disso tudo, no versículo 17 e 18, as autoridades religiosas ali, as autoridades de Israel, ou seja, os sumos sacerdotes saduceus, Caifás e Anás e todos os seus correligiados dos saduceus, incluindo o sumo sacerdote, que é Caifás e Anás, ficaram com inveja dos apóstolos e os prenderam. O porquê, Vanderlei, a inveja? Porque eles curavam, eles traziam maravilhas e prodígios, Eles ensinam a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E com isso, com essa grande inveja, começou essa perseguição com os líderes de Israel. Mas Jesus Cristo está com eles, o Espírito Santo está com eles. E eu creio que eles oraram, eles agradeceram ao Senhor, E como fala aqui no item de 17 ao 18, 19, relata, que essa inveja do inimigo das nossas almas, os saduceus ali, os líderes religiosos israelenses ali na época, como Caifás e Anás e os saduceus, por grande inveja de que a multidão seguia eles, essa inveja veio a levar à prisão. Mas como ficaram lá, o sentinela ficou ali, mas eu creio que o Espírito Santo agiu ali naquele lugar, o Senhor Jesus mandou o anjo do Senhor ali,
e foram libertos, porque abriram as cadeias, abriu o cárcere, abriu, né, as portas, né, da prisão. Ou seja, gente, né, o Senhor mandou sim a sua comitiva, mandou o anjo do Senhor ali, foram abertos, né? Foram abertos ali que os soldados israelenses viram assim, mas como assim esses homens foram soltos? O que aconteceu? Aí quando foi para retornar para falar para os saduceus, né, falar para os líderes, Caifás e Anás, o que eles fizeram? Não, lá foram libertos, mas ali não tinha como eles saírem, a prisão ali é fortificada. Mas para Jesus não há prisão, pode ser a prisão mais sofisticada, mais assim, sistema prisional mais perfeita do mundo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo entra, é liberto. Quando a pessoa é liberto, né, pela palavra de Cristo, né, quando entra no cárcere, né, não importa qual é o cárcere que você está passando, se é o cárcere da inveja, se é o cárcere, né, da prisão, se é o cárcere, né, das coisas assim ilícitas, né, mas o Senhor Jesus, ele liberta. Como libertou que os apóstolos, né, do cárcere mesmo, na prisão mesmo, na cadeia mesmo, e foi liberto. E o importante, né, que o anjo do Senhor os conduziu para fora e deu orientação para ir o lugar onde que era para anunciar, no versículo 20, anunciar a palavra de salvação, gente. Quem é essa palavra de salvação? Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E o anjo do Senhor instruiu os 12 a isso, né? Vai anunciar a palavra de salvação, que eu vou mostrar o local. O local era o templo, e o templo estava cheio, deve estar acontecendo alguma festa, alguma festividade para adoração a Deus de Israel. E o anjo do Senhor instruiu eles para lá, e a multidão ali fica maravilhado, né, com a anunciação da palavra de Deus. E com isso, gente, o anjo do Senhor abriu as portas, abriu a prisão durante a noite e os libertou, os apóstolos, ordenando que voltassem a pregar no templo, né, como está no versículo 19 e 20. Né, o anjo do Senhor dando a instrução, dando, né, anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo de fora de tempo. Quem traz essa salvação é Yeshua HaMashiach, ou seja, gente, Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos lares. E com isso, gente, os guardas ficaram atônitos, né? Porque estavam presos e não tinha como sair. Mas o Senhor Jesus mandou o anjo, eu creio que seja o Gabriel, que para anunciar a palavra de salvação, tudo que respeito a Jesus. Quem faz esse trabalho é o anjo Gabriel. E eu creio que o anjo Gabriel ensinou isso para eles, abriu o cárcere para eles e anunciou: vai no templo anunciar a palavra de salvação. Essa anunciar a palavra de salvação chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nossas vidas. E com isso, gente, nesse momento, né, a notícia se espalhou ali naquele lugar, né? E os capitães foram lá de novo, os soldados israelenses foram lá de novo, né? Eles não agiram com violência como para pegar os apóstolos, porque a multidão estava ali junto. E ali no capítulo 20, no versículo 26 diz assim: então o capitão os guardas trouxe outra vez, porém sem violência, pois temia ser apedrejados pela multidão, porque ficaram com medo de serem mortos, porque os servos do Deus vivo, os apóstolos, né, a igreja primitiva, né, estava sendo anunciada a palavra de Jesus ali, e eles ficaram com medo, né, da multidão apedrejar eles, porque ali saía palavras de salvação, saíam curas, saíam maravilhas, saía prodígios mediante a fé, e o povo está assim sedento e sede, né, da palavra de Deus, e eles anunciaram isso a tempo e fora de tempo.